Essa é a primeira aula de matemática da oitava classe. Eu sou o professor José da Silva João e na aula de hoje falaremos acerca de potências. Presta bastante atenção na figura. Nós temos aí um cubo, temos aí uma barra que contém 10 cubos iguais àquela aí. Temos também uma placa com 10 barras igual àquela que nós mencionamos e temos um bloco com 10 placas. Temos as seguintes perguntas. Quantos cubos há em uma barra? Até que esse é fácil, já vemos que tem 10. Segunda pergunta. Em uma placa, quantos cubos temos? E por último, quantos cubos temos em um bloco? Para nós respondermos a essas perguntas, nós efetuamos as seguintes multiplicações. Em uma barra, nós já vemos que temos 10 cubos. Em uma placa, nós vimos que temos 10 barras com 10 cubos. Então, isto dá 100. Bloco, nós temos 10 placas com 10 barras e essas barras contendo 10 cubos. Fazendo as multiplicações, nós teremos 1000. Esse tipo de multiplicação em que os fatores são iguais, chamamos de potenciação. E nós podemos representar dessa forma aí. Nós temos aí 10 vezes 10, o 10 está repetido 2 vezes. Temos aí 10 vezes 10 vezes 10, o 10 está repetido 3 vezes. O número que é multiplicado chama-se base, nesse caso é o número 10. E o número que está indicando quantas vezes essa nossa base está sendo multiplicada chama-se expoente. Então, nós temos aí em cima, ao lado esquerdo, o primeiro caso, o expoente é 2. E no segundo caso, temos aí o expoente é 3. Portanto, nós representamos a potência em esta forma aqui. Nós temos aí a base, que é a letra A, fica embaixo, e temos aí o expoente, que é o N, fica um pouco em cima e com um tamanho pequeno. E temos aí alguns exemplos. Do nosso primeiro caso, em que o expoente foi 2, nós escrevemos o 10, que é a base embaixo, e o 2, que é o expoente em cima. No segundo caso, em que o nosso expoente foi 3, nós podemos escrever assim, 10 por baixo e o número 3 por cima. Vejamos como fazemos a leitura das potências. Temos o 4, que é a base, e temos aí o 3, que está em cima, que é o expoente. Portanto, lê-se isso 4 elevado a 3, ou 4 ao cubo. E o segundo exemplo, nós temos aí como base o número 5, e o expoente como número 2, e isso lê-se 5 elevado a 2 ou 5 ao quadrado. É a mesma coisa, você pode falar 5 elevado a 2 ou 5 ao quadrado. No primeiro caso, podes dizer 4 elevado a 3 ou 4 ao cubo. Mas cuidado, as únicas potências que têm nomes especiais são aquelas que têm expoente 2, razão pela qual nós, no caso anterior, falamos 5 ao quadrado. Se tem expoente 3, podemos dizer a base elevado ao cubo. Temos aqui algumas propriedades operatórias de potência. Elas nos ajudam bastante quando nós estamos a efetuar algumas operações. E a primeira propriedade que temos aí, qualquer número é potência de expoente 1. Porque quando não aparece o expoente, convencionalmente é o número 1. Temos alguns exemplos. 4 igual a 4 elevado a 1. E 1 sobre 2 igual a 1 sobre 2 elevado a 1. Nós manipulamos dessa forma normalmente na resolução de alguns exercícios. Temos a segunda propriedade. Qualquer potência de base 1 em qualquer expoente que não seja 0, é igual a 1. Nós temos aí 1 elevado a 2 é igual a 1 vezes 1 dá 1. E um expoente 10, está aí o expoente 10, indica que devemos repetir 1 por 10 vezes. E fazendo todas essas contas, nós teremos 1. A terceira propriedade, qualquer potência cujo expoente é 0, o resultado convencionalmente é 1. Temos aí alguns exemplos. 48 expoente 0 dá 1. 3 sobre 4 expoente 0 também dá 1. Temos a propriedade número 4. Qualquer potência que tem base 0 em qualquer expoente que não seja 0, o expoente não pode ser 0, o resultado é igual a 0. Então temos aí alguns exemplos. 0 elevado a 2 ou 0 ao quadrado é igual a 0 vezes 0, que é 0. 0 elevado a 5 é a mesma coisa, multiplicar o 0 por 5 vezes. 0 vezes 0, 0 vezes 0 vezes 0 dá 0. Vejamos alguns exercícios aqui. Primeiro exercício, calcule. 1 sobre 4 elevado a 2. Começamos a efetuar essa operação da seguinte forma. Nós temos aí que a base é 1 sobre 4. E o expoente é aquele número que fica lá por cima, que é 2. Então, já que é 2, indica que nós devemos repetir 1 sobre 4 duas vezes. É claro que é multiplicando. Então, vamos multiplicar 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. E temos a multiplicação de frações. Multiplicamos o numerador 1 com o numerador 1. Uma vez 1 dá 1. E multiplicamos o denominador 4 com o outro denominador 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, nosso resultado é 1 sobre 16. E o segundo caso, 3 elevado a 3. Devemos multiplicar o 3 por 3 vezes. Nós temos aí 3 vezes 3 dá 9. E vezes 3 dá 27.
E hoje temos como tarefa, começando na primeira pergunta, escreva e calcule. A linha A, 13 ao quadrado, ou seja, tu vais escrever primeiro 13 ao quadrado e depois calcule o que você escreveu. A linha B, 4 ao cubo. Novamente, escreva 4 ao cubo, depois calcule o que você escreveu. A pergunta número 2. Com 25 pontos, é possível fazer um quadrado semelhante àquele que está naquela figura. Repare que este aí é um quadrado de 5. Então, se for possível, forme alguns quadrados desse tipo com os seguintes pontos. Nós temos aí na linha A 9 pontos, a linha B 10 pontos e a linha C 16 pontos. Última pergunta da tarefa, calcule. Primeiro caso, 8 elevado a 1. Segundo caso, 1 elevado a 20. 9 elevado a 0. E temos aí como último caso, 0 elevado a 14. A resolução dos exercícios vou postar no Instagram. Me siga no Instagram, professor José da Silva João. Lá estarei deixando as tarefas resolvidas para comparar com as suas resoluções. E um recado para você. Faça com que esse vídeo ajude mais pessoas. E isso só é possível deixando o seu like para que o algoritmo entenda que o vídeo é importante ou